O inimigo nos atacou, matamos muitos deles. Agora tudo está calmo. Não poderia estar mais feliz. Escreveu Bonaparte para o seu irmão. Napoleão estava triunfante. Em menos de um mês, ele havia se tornado um general de pleno direito. Aos apenas 26 anos de idade, ele era o comandante do exército do interior. Itália. Vitória após vitória, como recompensa por seu sucesso contra as turbas parisienses, Napoleão recebeu o comando do exército francês na Itália. Lá, ele foi encarregado de derrotar os inimigos da França, os austríacos, juntamente com seus aliados italianos, e empurrá-los de volta sobre os Alpes. Essa foi sua primeira oportunidade de lutar em solo estrangeiro, e Napoleão estava determinado a aproveitar a oportunidade. Antes de sua chegada, os generais de Napoleão já o haviam descartado como um aventureiro, insignificante com ilusões de grandeza. Quando Bonaparte chegou pessoalmente, seus generais rapidamente perceberam seu erro. Eles haviam subestimado grandemente seu novo comandante. Ele rapidamente se colocou em seu devido lugar. Por quase 2 anos, a incompetência deles havia levado as forças francesas a estagnarem nos Alpes, sem nada para mostrar além de um sentimento geral de apatia e descontentamento. Enquanto os generais fechavam suas bocas, Napoleão dirigiu-se às tropas. Soldados, vocês estão nus e mal alimentados. Nenhuma fama brilha sobre vocês, e eu os conduzirei às planícies mais férteis do mundo. Ricas províncias e grandes cidades estarão sob o seu poder. Vocês encontrarão lá honra, glória e riquezas. Os homens estavam encantados com seu novo líder. Sorrindo e rindo em meio a eles, ele era diferente de tudo que já haviam visto antes. Ele levantou seu espírito e os fez acreditar em si mesmos. Envolvendo-os em paixão, ele começou a moldá-los em uma força combativa formidável. Enquanto isso, as outras potências europeias estavam muito nervosas com o que estava acontecendo na França. A execução de seu rei e rainha levou ao medo de que o experimento francês com a democracia se espalhasse e ameaçasse seus próprios reinos. Isso os levou a agir rapidamente contra o novo governo francês. Isso resultou em uma série de guerras entre a França e a maioria das principais potências europeias. Napoleão construiu seu exército na força conquistadora mais eficiente do continente europeu. Nos próximos 3 anos, ele obteve vitórias impressionantes, não apenas na Itália, mas também na Áustria e parte da África do Norte. Sua invasão no norte da África, na verdade, foi uma jogada contra a Grã-Bretanha, que usava o Egito como rota comercial. Embora não tenha conseguido controlar o Egito, Napoleão foi recebido como herói em seu retorno a Paris em 1799. No entanto, ele enfrentava uma nação em turbulência. O governo estava sem dinheiro, os austríacos e os russos ameaçavam invadir e algumas pessoas até queriam trazer de volta a família real. Com o povo e o exército ao seu lado, Napoleão assumiu o controle da Grande Assembleia, instalando um novo governo que seria liderado por 3 cônsules provisórios. Um desses 3 homens era o próprio Napoleão Bonaparte. Ele habilmente deixou os outros 2 cônsules de lado, reescrevendo pessoalmente a Constituição para se tornar o primeiro cônsul. Aos 30 anos de idade, Napoleão havia se elevado de sua humilde origem corso para se tornar o homem mais poderoso da França. Poder absoluto. Com poder central absoluto na França, Napoleão havia herdado uma nação que havia cambaleado de uma tentativa fracassada para substituir o governo monárquico por outra. Para muitas pessoas, as condições que se encontravam no amanhecer do século XIX eram piores do que antes da Revolução. Elas olhavam para Napoleão para salvá-las do desespero. No entanto, primeiro ele tinha que salvá-las dos austríacos. Os austríacos haviam reagrupado e retomado a maior parte do território que Napoleão havia conquistado durante a primeira campanha italiana. O arquiduque Francisco II estava determinado a derrubar o usurpador corso, que pensava poder fazer o que bem entendesse. Conforme seu costume, Napoleão decidiu tomar a ofensiva. Na primavera de 1800, ele conduziu seu exército de 40 mil homens através dos Alpes franceses. Foi uma travessia angustiante, seus homens arrastando artilharia de campanha e provisões por montanhas íngremes e cobertas de neve que se elevavam a altura de 3.200 metros. Homens morreram no caminho, e à medida que a grande armé descia através do passo de São Bernardo, eles estavam em um estado de exaustão total. Eles fizeram a travessia em apenas 6 dias. A batalha foi travada em 14 de junho.
Ao final do dia, 7.000 soldados franceses já estavam mortos. Os austríacos, que finalmente se retiraram do campo de batalha, deixaram para trás 14.000 corpos. A exausta Grande Armée havia vencido mais uma vez. Os austríacos se retiraram e no início do ano seguinte assinaram um tratado de paz com Napoleão. A Grã-Bretanha era a única nação que poderia impedir o avanço de Napoleão. Ele era o governante supremo da massa de terra que era a Europa. No entanto, a Grã-Bretanha tinha um comando inquestionável dos mares. Fabulosamente rica devido às suas conquistas coloniais e ostentando a maior marinha do mundo, a Grã-Bretanha decidiu que era hora de deter o avanço do pequeno general. Ela declarou guerra à França em 18 de maio de 1803. Napoleão decidiu que era hora de invadir a Inglaterra. Demonstrando a concentração precisa que caracterizava o homem, ele afirmou: "Todos os meus pensamentos estão voltados para a Inglaterra. Eu desejo apenas um vento favorável para plantar a águia imperial na Torre de Londres." A invasão francesa à Grã-Bretanha nunca se concretizou. Em setembro de 1805, a guerra com a Áustria, agora fortalecida pelos russos, se tornou novamente uma prioridade. A Grande Armée estava sendo apressadamente levada da costa para marchar ao coração do Império Austríaco. Então, em 21 de outubro, a Marinha Real destruiu a frota combinada espanhola-britânica na Batalha de Trafalgar, deixando os franceses essencialmente sem uma marinha. Os britânicos estavam seguros por enquanto. Em 2 de dezembro de 1804, Napoleão se coroou como o primeiro imperador dos franceses em uma cerimônia luxuosa. Com uma diferença significativa, Napoleão, o controlador de seu próprio destino, colocou a coroa com todas as suas 80 libras incrustadas de joias em sua própria cabeça. I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. Se você está gostando do conteúdo, peço que se inscreva no canal e dá o like no vídeo. Não vai custar nada e você estará contribuindo para o crescimento desse projeto de expansão de conhecimentos no YouTube. Austerlitz. Em 2 de dezembro de 1805, Napoleão se encontrava novamente preparado para a batalha contra a Áustria, que desta vez estava fortalecida pela Rússia. Provaria ser a maior vitória do pequeno general. Ele deliberadamente abandonou uma posição estratégica perto da cidade de Austerlitz, no Império Austríaco, para que seu exército, que contava com cerca de 68.000 homens, parecesse vulnerável. Em seguida, enfraqueceu a sua ala direita para atrair o inimigo, que tinha uma força de cerca de 90.000 homens. Eles deixaram seu centro aberto para um contra-ataque, e Napoleão cortou sua linha em dois. Por volta das 4h30 da tarde, os aliados estavam mortos ou em plena retirada. O campo de batalha havia caído em silêncio. A batalha de Austerlitz havia acabado. O que havia começado como uma grande oportunidade dos aliados de finalmente derrotar e destruir Napoleão Bonaparte terminou, não apenas em sua derrota, mas em uma catástrofe. A grande vitória em Austerlitz foi seguida por uma subjugação da Prússia durante 21 dias. Nos próximos 5 anos, vitória após vitória, um por um, as potências europeias se curvaram às ordens do grande imperador Napoleão. Restava apenas uma nação europeia a ser subjugada, a Rússia. A campanha russa. Napoleão e um exército colossal cruzaram o rio Neman em 24 de junho de 1812 para intimidar a Rússia, mas acabou sendo a ruína de seu império. Os russos recuaram sistematicamente e devastaram a terra, o que arrastou os franceses para o interior de seu território. Então, quando finalmente travaram a batalha, foi o dia mais sangrento da carreira de Napoleão. Uma semana depois, os franceses entraram em Moscou, apenas para encontrá-la evacuada. A retirada acabou sendo ainda mais custosa. Os soldados tinham roupas insuficientes para as temperaturas congelantes e o inverno precoce. Doenças devastaram as fileiras e as forças russas os perseguiam até o fim. Pouco mais de um sexto de 600.000 homens que marchavam para a Rússia voltaram. Foi um golpe do qual o pequeno general nunca se recuperaria. A essa altura, o mapa político da Europa havia mudado. Os britânicos, espanhóis e portugueses empurraram os franceses de volta sobre os Pirineus, na Guerra Peninsular. Uma grande coalizão foi formada, com a vitória decisiva chegando na Batalha de Leipzig, em outubro de 1813, conhecida como a Batalha das Nações, deixou 38.000 franceses mortos ou feridos e 20.000 capturados. Exílio e retorno.
Napoleão escapou apenas para encontrar hostilidade de volta em Paris. A Assembleia Legislativa, o Senado e até seus próprios generais se voltaram contra ele. Ele não teve escolha senão abdicar, o que fez em 11 de abril de 1814. Foi combinado enviar Napoleão para o exílio na ilha mediterrânea de Elba. Após 10 meses de exílio, Napoleão já estava cansado. De alguma forma, na noite de 26 de fevereiro de 1815, ele conseguiu passar despercebido por seus guardas e embarcar em um pequeno barco rumo à pátria. Com ele estavam alguns dos seus soldados leais. Milagrosamente, eles conseguiram evitar os navios de guerra britânicos. Ao pisar milagrosamente em solo francês, ele fixou seus olhos em Paris e em recuperar o que havia sido arrancado dele. Após 6 dias, ele e seus poucos homens foram detidos por um regimento de infantaria com ordens estritas de detê-lo. Napoleão adiantou-se à frente de seus seguidores e ficou em meio a eles. "Soldados", declarou ele, "se há alguém entre vocês que deseja matar seu general e imperador, aqui estou eu." Seu carisma havia feito isso novamente. Em vez de se apressarem para capturá-lo, a infantaria em massa irrompeu em aplausos frenéticos. Vivas de viva ao imperador. De repente, ele tinha um exército. À medida que se aproximava de Paris, ele conquistava cada vez mais apoio. Em um lugar após o outro, tropas desertavam do exército real e se juntavam ao exército rebelde. No momento em que Napoleão chegou a Paris, Luís XVIII havia fugido. Napoleão estava de volta ao comando. As pessoas o receberam como um herói redimido. Waterloo e a queda. Por toda a Europa, os aliados estavam chocados e incrédulos. O diabo havia sido solto. Eles teriam de se unir mais uma vez para detê-lo. Desta vez, porém, eles teriam que destruir completamente o homem, para que não houvesse volta. Napoleão foi declarado fora da lei e perturbador da tranquilidade do mundo. Eles reuniram seus exércitos para o ataque. O grande acerto de contas estava próximo. Seria entregue em um campo de centeio e trevo nos arredores de uma pequena cidade belga chamada Waterloo. Em 18 de junho, 72 mil soldados franceses enfrentaram a força aliada de 68 mil, sob o comando do Duque de Wellington. Embora a luta parecesse equilibrada, Napoleão cometeu erros táticos, incluindo lançar sua guarda imperial tarde demais. Seu erro mais fatal foi esperar até o meio-dia, antes de ordenar seu ataque inicial para deixar o terreno encharcado secar. Isso deu tempo aos prussianos para entrar na batalha mais tarde. Eles investiram contra o seu flanco direito e a batalha estava perdida. 4 dias depois, Napoleão abdicou novamente. Desta vez, não haveria retorno. Ele foi enviado para a remota colônia britânica de Santa Helena, aos 46 anos. Napoleão era um homem sem futuro. O homem de ambição imparável, o homem de ação, o fabricante de manchetes estava confinado a ler jornal e fazer jardinagem. Ele morreu em 5 de maio de 1821, provavelmente de câncer de estômago. Dias antes, quando sabia que seu tempo estava acabando, ele sussurrou para um de seus guardas: "Morrer não é nada, mas viver derrotado e sem glória é morrer todos os dias." Obrigado por assistir mais um documentário do Abismo Consciente. Se gostou do conteúdo, peço que se inscreva no canal e deixe o like para fortalecer aqui o crescimento desse projeto. Valeu e até a próxima.